Maravilha, maravilhosa, pessoal! Hoje nós estamos aqui no episódio de número 17. Isso aí. E eu vou te falar, hoje, Nicolas Beirão, nós estamos aqui numa passada para você conhecer a nossa história. E nós vamos começar com a história de quem? Leí Júnior! Leir Júnior! Será que ele veio? Vamos avançar! Carro.com. Vamos Fala com ele, avançar. Nicolas. Isso aí é aterrissar. Não, mas primeiro... Fala com ele. Vou falar com você, Lei. Antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui. Papel. Papel e caneta, porque na história do Leir você vai ter muitos insights poderosos. Bloco de notas no telefone. Fala com ele, O Nico. que você tiver para poder registrar. Você não é hora de você falar ainda não. Ah, não. Hoje eu sou Fala entrevistado. com ele, Desculpa, Nicolas. gente. Lei, Mas antes disso, preste bem atenção no seguinte, se você não segue a gente, passa a seguir, né? O que já Dá um joinha aí e tudo mais. Vambora? Manda você é Nico. de pirona. Podcast sério, gente. Bom, Lei, No episódio anterior você não ficava assim, tava tudo serinho e tal, vocês vão lembrar. Mas vai, fala logo que você não tá querendo, não quer falar? vocês estavam tensos no episódio anterior. hein? Presença de Não sei se ele autoridade. ficou acumulando energia, agora soltou tudo de uma vez. Bom, Fala, vamos. Nicolas. Lei, antes de mais nada, quero dizer que tem sido um presente caminhar com você na vida e aqui nessa jornada do podcast Fé em Negócio. No futebol. No futebol ainda não tive Vai esse começar a caminhar. privilégio ainda não. Vamos É. começar. Só ouço falar de lances incríveis. Mas, Lei, fala pra gente aqui, cara. Compartilha com a gente aqui agora um pouquinho da sua trajetória, né? Automotiva, né? Que quase se tornou automobilística, mas automotiva. Como é que você teve essa iniciação para empreender nessa área em especial? E como é que foi o processo de você se encontrar onde você está hoje? Obrigado pela oportunidade. É uma honra poder estar aqui sendo entrevistado, né? Por Jardel Beirão e Nicolas Beirão. Fizeram aniversário agora nesse mês de setembro que passou, tá? Queria parabenizar vocês. Meu irmão mais velho. A minha jornada no ramo automotivo nunca foi planejada. Tem que ter uma ênfase. Eu nunca me imaginei trabalhando nesse setor. E foi no momento... Eu trabalhei... Vamos chegar na plaquinha. Eu trabalhei no ramo de hotelaria, na parte administrativa, almoxarifado, controle de estoque. Essa informação é nova. É nova. Aí, Você rapaz. que era Então, tem muita informação nova a respeito Ramo de? hotelaria. hotelaria em Cabo Frio. Em Búzios, já Em passando. Búzios? Praia de João Fernandes. Ó, coisa não. Praia de João Fernandes. Trabalhei lá durante um tempo, exatamente aí de 2005 a 2009. Aí teve algumas crises lá, eu fui demitido e fiquei um tempo sem trabalhar. E apareceu... Só vivendo de renda. Só que não, né? E demorou. Só que não. Demorou. Aí ele falou, posso falar? Não Só que posso. não. E eu recebi esse convite para poder trabalhar numa loja de carro em Cabo Frio. Só que foi para trabalhar como lavador de carros. O conhecido no meio automotivo como Guariba. Vocês sabiam disso? Não, Não sabia não. É aquele Guariba. Na Guariba. A guaribada, lava. Guariba. Comecei a trabalhar em 2010. 2010. Comecei a trabalhar. Só que olha só como é que é interessante. Eu nunca fiz plano de trabalhar com carro. Mas no decorrer da caminhada eu percebi que Deus estava me conduzindo para aquilo ali, porque eu trabalhei numa loja onde tinha um gerente que, apesar da minha função ser uma função limitada, ele teve a iniciativa de me ensinar tudo em relação a carro. Ou seja, eu fazia a parte do carro, de lavagem, de manutenção dos carros, de levar carro na oficina, mas ele foi me ensinando a fazer venda, foi me ensinando a preencher proposta de crédito. Mecânica não. Mecânica não, que mecânica já é automobilístico, né? É automotivo aqui. Mecânica não. Mas legal, foi uma pessoa que abriu portas e também Acreditou. contribuiu Foi. com conhecimento para você. Isso foi muito importante. E eu tinha essa função como Guariba, mas ali eu já estava fazendo algumas vendas.
com suporte, com a instrução dele. E eu trabalhei nessa empresa aí 8 anos. E depois teve uma oportunidade que a empresa expandiu, a empresa ampliou. Esse gerente, que era o meu chefe, ele foi para uma outra loja e eu fui promovido ali, eu fiquei como responsável daquela loja. E graças ao ensinamento, graças a tudo que ele compartilhou comigo, Laerle, mandar um abraço para você, irmão. Pô, Laerle, vai vir aqui não, pô? Laerle, ó, fica o convite para você, Foco Veículos. Puxa, peraí, estamos aguardando você aqui. Mas, Laerle? Laerle. E eu trabalhei durante 8 anos e na empresa eu tive o privilégio de transitar em todos os setores da empresa. Tanto fazendo função administrativa, prática, como função levar carro na oficina, comprar peças, essas coisas, fazer serviço de banco. Então, quando chegou a oportunidade de eu ficar responsável da loja, eu já tinha o conhecimento de todos os processos. Isso. Durante 8 anos eu trabalhei nessa empresa. Chegou o fim da minha jornada lá e fechei um ciclo e uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é muito importante, empreendedor, pessoa, nós precisamos entender o ciclo que nós estamos vivendo e saber fechar esses ciclos. Eu me desliguei da empresa, fizemos uma celebração lá para o meu desligamento e fiquei 1 ano sem trabalhar com carro. Aí foi nesse momento que viveu de renda. Só uma coisa aqui. Primeiro insight para você. Saiba o teu ciclo que você está vivendo para você poder ver bem. E feche bem. Feche portas com gentileza. Olha aí, ó. Você pode precisar passar por elas de novo. Feche bem nas etapas, né? Mande bem. Fiquei 1 ano longe e eu ainda não tinha convicção que eu precisava atuar, que fazia parte do meu propósito atuar nesse ramo. Apareceu uma oportunidade para trabalhar como motorista de uma empresa que prestava serviço para a Secretaria de Saúde de Cabo Frio e era um serviço um pouco exaustivo. Motorista. Eu fazia transporte fora do domicílio, pacientes que se tratavam fora. Rio de Janeiro, ia para outros municípios. É chamado tratamento fora do domicílio, TFD. Então trabalhei durante 1 ano. E eu estava fazendo aquilo, mas eu entendia que não era aquilo ainda que eu tinha que fazer, mas fazia, me dedicava. Tanto é que os pacientes solicitavam para poder fazer viagem comigo e chegou num domingo de manhã, não esqueço, chegou uma pessoa, foi até o Laerle, olha o Laerle de novo aí. Foi até o Laerle porque um conhecido estava abrindo uma loja de carros e precisava de alguém para poder trabalhar. O Laerle falou, não, já estou envolvido em outro projeto, mas tem ele aí, pô, eu indico ele aí. Foi eu que treinei, a pessoa de confiança e tal. E eu fui conversar com essa pessoa que estava iniciando um projeto. A pessoa era comerciante, empresário, mas não era do ramo. Opa, aí entrou você com conhecimento e expertise da área. E conversamos, ajustamos aí os detalhes e começamos. A loja foi inaugurada, se eu não me engano, 14 de janeiro de 2020. Entramos com os projetos lá, antes já arrumando a loja, preparando rede social, preparando tudo. E quando a loja inaugurou em janeiro, quando chegou março, o que aconteceu em 2020? 2020 tem um negócio chamado de pandemia. Pandemia! Olha só, menos de 2 meses da loja inaugurada, chegou a pandemia, a guarda municipal bateu na porta da loja e falou, não pode ficar com a porta aberta, tem que fechar, tá passível de multa. O que faz na hora dessa? O proprietário da empresa ele tinha feito um investimento inicial, ele não dominava a área, ou seja, não tinha conhecimento, e a gente não dava para fazer humanamente, não dá, vai queimar. Rua vazia, ninguém vende. Foi aonde eu tive uma primeira virada de chave na minha jornada automotiva, de ir para a internet. E não somente ir para a internet. Eu procurei fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, de qualificação, para lidar com rede social, marketing, essas coisas. É engraçado que o primeiro anúncio que eu fiz na internet, que eu coloquei um carro à venda, foi em 2015. Ainda era mato. Eu botei um Fox 2014 no Facebook. Tava passando por um momento comercial de escassez em Cabo Frio, prefeitura, e caiu a venda. E como eu estava na responsabilidade, botei. Em 2017 eu vendi o primeiro carro pela internet, através do Instagram. Um Peugeot 208.
Nossa, uma venda desafiadora. Desafiadora. Um Peugeot 208. Mas era um carro revisado, um carro de qualidade, um carro de procedência, e vendi. E quando chegou a questão da pandemia, com a loja fechada, o empresário ele tinha feito um investimento inicial, a gente teve que estreitar isso aí. Então fui para a internet, rede social, OLX. Ou seja, o desafio, a necessidade fez você romper mais uma vez Sim. e abrir novos horizontes. Porque a questão do vamos avançar, ela tá ligada a romper limite, a não se acomodar e ir em direção ao objetivo. E aí foi começando a esclarecer a respeito da questão do propósito. A gente sempre fala de propósito aqui, a respeito do meu propósito nesse setor. Então, a pandemia chegou. Para completar a pandemia, o proprietário da loja pegou o Covid, ficou entubado, ele tem até um testemunho de milagre, Ronaldo. Tem um testemunho de milagre, ficou com 80% do pulmão comprometido, mas conseguiu retornar. E nesse tempo aí, eu e a equipe na loja lá, administrando, loja fechada, consegui vender o primeiro carro para a internet, fui entregar lá em Macaé, um Space Fox 2014, anunciado na internet. Hoje as financeiras elas têm um sistema que é praticamente tudo eletrônico, contrato virtual. Na época estava fazendo essa transição, porque a pandemia foi um catalisador para ter uma mudança na dinâmica do mercado automotivo e todo o comércio. Então a gente teve que se adaptar. Fui levar um carro em Macaé, passando. Como é que era o nome daquelas barreiras? Tinha barreiras que você tinha. Barreira sanitária. Barreira sanitária, para onde está indo, com a documentação, com o contrato do carro. Enfrentei umas 3 barreiras sanitárias até chegar em Macaé para poder entregar o carro. E foram coisas que foram me aperfeiçoando, eu fui adquirindo maturidade para poder me tornar um consultor automotivo. Então, é um pouco da minha história. Essa placa aqui, ela tem um significado, ela tem um valor muito grande, porque o que acontece, Nicolas? Qual foi o meu entendimento? Eu entendi que eu precisava me capacitar, que num treinamento que inclusive até fiz com você, que você falou que o conhecimento que a gente tem nos trouxe até aqui. Se a gente quiser ir até um outro ponto, a gente precisa adquirir um conhecimento que a gente ainda não tem. Parte da comissão que eu recebia, eu investia em capacitação para mim. Fazendo curso, na época só tinha a possibilidade de fazer curso online, mas fazendo curso, fiz curso de marketing, fiz curso de vendas, uma coisa que vendedor de carro, antes na sua grande maioria fazia, mas sem saber fazer uma qualificação, sem prospectar, sem apresentar uma venda, sem ter um pós-venda. Então fui aprender as coisas com mais estratégia. E aí segui por essa caminhada, consegui vender um carro. Essa aí foi uma virada muito grande. Uma Mercedes GLA 250. Um carro que é considerado um carro premium. Vendi para Fortaleza, no Ceará, para um médico. A gente fez o cálculo lá do frete, a distância, eu não sei se foi 1.300 e poucos quilômetros. Não sei se eu estou falando besteira. Uma distância devido a um posicionamento, a não se acomodar, a não se limitar com a situação que estava restrita, eu pude ver que eu estava quebrando algumas barreiras, indo além. E esse processo dessa negociação demorou, se eu não me engano, 15 dias, chamada de vídeo, e toda a negociação, eu fazendo chamada de vídeo para poder passar credibilidade, para ele ver que tinha loja, mas por trás tinha toda uma estrutura, o posicionamento da loja no Google, a rede social ativa, a minha rede, o meu perfil pessoal. Então ele viu que era uma coisa íntegra. Então a gente pode abrir um parênteses aqui, né? Como é importante, né, o marketing. Sim. Uma estrutura de marketing, uma estratégia de marketing, um posicionamento de brand. Como é que é importante você ver? Você alcançou uma pessoa em potencial em Fortaleza. Você aqui de Cabo Frio, um carro que ele é para um público muito específico, exclusivo, né? Que tem um valor considerável. E você conseguir transmitir a confiança necessária para que essa pessoa de Fortaleza fale assim, poxa, eu posso confiar, eu posso comprar. Eu posso comprar porque é de um lugar idôneo, um lugar correto, essa pessoa ela está me dando toda assistência. Olha quantos fatores
foram Sim. possíveis aí para poder fazer essa venda. Então a gente pode bater o martelo e dizer, nossa, olha, o marketing é um ingrediente muito importante para todo empreendedor. Se você ainda não tem um investimento considerável Sim. de estrutura em marketing, esse é o momento de você repensar, porque o tempo já passou. E em 2017 eu também fiz um treinamento. Você lembra? 2017? Na praia lá em Araruama. Praia do Hospício, na Praia do Casa Hospício, Bel, Casa Bel. chamado de líder Líder Coach. Líder Coach. Líder Coach. Foi o primeiro treinamento que eu fiz Casa Bel. que já mudou a minha mentalidade. Porque tem essa questão da mentalidade também. Nós temos algumas crenças, temos uns pensamentos que nos limitam. E ali, através daquele treinamento, vocês falaram sobre o programa de desenvolvimento pessoal permanente. permanente. Então ali, PPP. é isso aí. Eu vi que eu precisava. Que eu estava ali atuando como responsável por uma loja. Bom, hein? Ele tem uma boa memória, né? É uma boa memória. Tá dando uma espalhada devido à idade, mas algumas coisas consigo acessar. Então eu tava em constante aperfeiçoamento e começando a fazer coisa que às vezes eu nem queria. Às vezes eu não gostava. Por quê? Esse vamos avançar também inclui uma coisa chamada disciplina. A gente precisa ter disciplina. Tem uma frase que é muito clichê que fala que a gente não pode ter resultados diferentes enquanto nós estamos fazendo as mesmas coisas. A gente precisa fazer diferente para poder alcançar um resultado diferente. E eu já deixo esse ensinamento aqui para quem empreende, para quem está seguindo nessa jornada empreendedora, que muitas das vezes nós vamos precisar fazer coisas que nós não queremos. Mas para que a gente alcance um resultado, para que a gente viva um propósito, é necessário ter essa disciplina. E tá sendo muito legal você dando a abertura dessa série no podcast Fé e Negócio, a série Origens, né? Rapaz, gostei. Que Origens. Fé e Negócio, Origens. para poder a gente Primeira classe. né? A gente conhecer um pouquinho, você vê. Eu nunca imaginei que você tivesse trabalhado na área de hotelaria, Trabalhei. né? Mas eu acho muito legal a gente estava né, se você voltar no episódio passado, episódio 16, Sim. a gente vai vendo como que as coisas parecem que vão contribuindo para o momento oportuno. Desse jeito. Várias coisas, né? Para você ter o entendimento que você tem hoje, que ainda não é o final, porque nós somos uma obra em desenvolvimento, Sim. né? Não somos um produto acabado. Para você ter o entendimento que você tem hoje, todas essas etapas foram importantes para poder abrir portas na sua mente e também te preparar para o próximo passo, Sim. próximo estágio. É muito legal porque tudo que você passou está relacionado ao atendimento ao cliente. Sim. Sim. Desde como é que é o Programa de Desenvolvimento Permanente, pessoal? Programa de Desenvolvimento Pessoal Permanente. PDPP. Até para você ter o DPPP, PDPP. PDPP. Programa. como é que é? PBPP. Vai virar meme. Ensino. Programa de Desenvolvimento Pessoal Permanente. Apesar da brincadeira, tenha na sua vida. Muito importante. Faz toda a diferença, faz você crescer. É aquele programa que você separa. Eu preciso ir nesse congresso uma vez por ano, eu preciso participar de tantos treinamentos, eu preciso estudar. A gente chama isso aí no mundo empresarial de PDI. Quando a gente faz um PDI de alguém, né? de uma pessoa, de um cargo, Programa de Desenvolvimento Individual. E ali tem que estar todas as etapas. Sim. E é muito legal porque o que você falou, né? Embora eu fez a referência lá desse treinamento que foi o Líder Coach, né? A gente, quando faz um PDI, a gente tem que ter as áreas chaves da vida. Profissional, acadêmica, saúde. Sim. Eu ouvi um empresário falar esses dias atrás que ele não aceita que nenhuma pessoa da sua equipe ela esteja com sobrepeso. Sim. Porque se a gente não consegue vencer a nós mesmos de ter uma disciplina de saúde, de vida regrada, de buscar ter uma vida mais saudável,
a gente não vai conseguir gerir um negócio ou estar à frente de uma grande responsabilidade. Se a gente está negligenciando ou perdendo disciplina com coisas pequenas. E quando a gente tem esse despertar, como você falou aí, você virou uma chave para maturidade, de você falar assim, cara, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero. Só que, às vezes, saber o que quer começa com saber o que você não quer mais. E eu acho que foi isso que você identificou, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso, com certeza. Enquanto eu estava como gerente dessa última loja que eu trabalhei, que a gente enfrentou a questão da pandemia e conseguimos passar. Carros.com, a gente vai chegar lá. Conseguimos passar por esse momento. E eu já estava com uma inquietação dentro de mim. Poxa, eu estou fazendo, mas não estou fazendo da maneira que tem que ser feita. E a gente encontra alguns limites, porque o propósito ele precisa estar alinhado. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e os limites do sistema da empresa não permitem que a gente trabalhe daquela forma. E eu comecei a pensar, caramba, eu preciso fazer algo que tenha a minha identidade, eu preciso fazer algo que tenha o meu DNA. E eu lembro que conversando com um amigo também que trabalha nesse setor, Yuri, da loja Foco Veículos lá no Jacaré, amigo. Um abraço, irmão. Ele falou, Abraço, Yuri. ele falou, irmão, mesmo você não sendo dono, tem a mentalidade de dono. Foi uma virada de chave. Aqui não é seu, mas haja como se fosse, que isso vai te preparar. Então ali eu comecei a ter essa postura. Chamar a responsabilidade, se mostrar presente, e a gente pôde colher alguns frutos disso. E chegou um momento que eu falei, caramba, não é, eu preciso trilhar o meu caminho. Foi aonde eu cheguei ao proprietário da loja, conversei, expliquei a situação, porque Deus havia direcionando algumas coisas também. E ele tentou insistir, perguntou se eu estava insatisfeito financeiramente. Eu falei, não é questão de insatisfação financeira, não é questão de propósito. Ele até falou, pô, eu sabia que uma hora você ia voar. A águia aí, ó. A águia profética. Dá café pra águia aí que ela tá meio, né? Aí ele pediu um tempo e eu falei, vou Foi engraçado, você? Achei engraçado. Foi uma boa tirada. O link, ó. Ele pediu um tempo Quer um cafezinho? para poder indicar, para poder preparar uma outra pessoa para poder me suceder. E eu falei, o tempo que você precisar. E ficamos um tempo, eu treinei um outro rapaz e fui caminhar. Fui caminhar, fiz uma parceria para um novo empreendimento que acabou não chegando aonde a gente projetava chegar. E num momento assim, muito desafiador, depois desse empreendimento não ter dado certo, nasceu ela ali, ó. Olha lá. Antes da gente falar sobre ela ali, Carro.com. você usou uma palavra aí que é uma palavra muito importante. E assim, eu conheço vários casos e pessoas que enfrentaram desafios por uma parceria mal sucedida. Sim. Eu gosto de dizer que parceria é como se fosse um casamento. Então, precisa ter um alinhamento de valores, precisa ter um posicionamento estratégico de ambos, precisa ter uma complementação. E é muito importante, hoje eu tenho trabalhado muito isso nas consultorias, que a parceria perfeita é quando um está focado na qualidade do produto, né, em todo o seu processo interno, e o outro está focado na parte comercial, Sim. onde tem um encaixe ali muito, muito bom. O que você pode trazer para a gente, com base na sua experiência de parceria, que foi importante Sim, também para com você certeza. alavancar E ajudou. e abrir uma nova etapa, mas o que você pode trazer de dica que, olha, não cometa esse erro em parceria, se atente a isso, ou para uma parceria ser bem sucedida é importante isso, isso e isso. O que você pode trazer para a gente aí? Nicolas, a realidade do comércio de automóveis, todo mundo tem uma impressão daquele que vende carro, ele vende um carro que deu uma maquiada. Olha como uma coisa interessante que até o próprio nome do cara que lava
Guariba. Vende essa ideia. Dá Uma guaribada. Deu aquela guaribada pra passar pra frente. Olha como é. Porque não é uma lavagem. A mentalidade, como é que vai, a cultura, É né? isso aí, isso aí. E fica enraizado. E eu sempre tive esse desejo de, nessa contramão, de desconstruir essa impressão que as pessoas têm que o vendedor de carro é uma pessoa que não é honesta. E nós falamos sobre caráter, que é um pilar para poder empreender. E uma dica que eu posso dar em relação à aliança, como você falou, um casamento, parceria, um casamento, precisa complementar. Às vezes, um tem uma determinada habilidade, outro tem outra, e essas habilidades não são para competir de quem vai ter mais destaque, quem vai ser mais proeminente dentro daquela empresa, dentro daquele negócio, mas sim para se complementar. E, baseado nisso, tem que ter um alinhamento de propósito. Porque é até um princípio bíblico. A Bíblia fala, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não adianta, a gente está aqui, a gente tem um propósito no podcast Fé e Negócio. Se você quiser uma coisa, eu quiser outra, Jardel quiser outra, a gente não vai sair do lugar. É como um puxar a corda, cada um para sua direção. Então a gente precisa ter esse alinhamento de propósito. E ficou esse aprendizado para mim, que eu fiz uma parceria com alguém que não tinha o mesmo propósito, não tinha os mesmos valores, e acabou que a gente teve que descontinuar essa parceria. Mas nisso houve também um crescimento e maturidade para que nessa nova etapa eu pudesse ter uma visão nova, um posicionamento novo. Eu fiz na transição, enquanto eu trabalhava de forma independente para uma loja, eu tive que buscar mais aperfeiçoamento. Eu cheguei a fazer cunícula. Já ouviu falar num programa de alavancagem empresarial? Top! Empreendedor, se você quiser alavancar os seus resultados, se você quiser estabelecer princípios que funcionam, testados, validados, mudar de nível, subir, programa de alavancagem empresarial com estrategista, consultor Nicolas Beirão. E Nicolas me passou várias... Ele chegou a ficar sério. Ele deu uma estufadinha, né? Foi estufando. E eu fiz um treinamento com o Nicolas, programa de alavancagem empresarial. Aí falou, apareceu. Seu negócio voando alto. Olha ela aí de novo. Rica, essa águia só voa assim, ó, com torcicolo. Essa águia tá com torcicolo, vou botar um colar cervical nela. Olhando pro lado. E continuou. E a Carro.com nasceu justamente dessa característica que a gente tem e está desenvolvendo de proporcionar uma boa compra de um carro com padrões de garantia, de negociações que tenham segurança e transparência e encurtar a distância. Até mais que isso que eu posso falar como cliente, o Jardel também pode falar, deixar depois ele até complementar. Eu posso destacar, eu tenho muita segurança quando eu recomendo Sim. a Carros.com para alguém, como eu sempre tenho feito. E eu sempre falo assim, vai, porque além de você ser bem assistido, ser bem atendido, ele vai encontrar a solução que você precisa. Por quê? Não basta vender. A venda ideal é a venda que vai de encontro à necessidade do cliente. O cliente e o vendedor, eles estão igualmente felizes. E a Carros.com, ela para mim, uma representação disso. Onde você poderia estar conduzindo a venda, mas não. Você procura entender o cliente, você procura dar todo o atendimento necessário para esse cliente, ele no centro, e você entender as necessidades e buscar aquilo que o cliente realmente está buscando. E você faz isso aí com muita excelência, com muita maestria, reconheço isso, e, acima de tudo, com muita integridade. Sim. De fato, você caminha na contramão, talvez, do segmento. Eu posso dizer que a Carros.com, ela só está ainda no primeiro nível de voo, porque ela vai voar muito mais alto. Nicolas, Jardel e você que está nos assistindo, se tem uma coisa que eu posso falar a respeito da minha jornada profissional, ela é baseada num tripé: a clareza do propósito, adaptação ao novo e relacionamento e confiança. Deixa eu anotar isso. Anota. E você que está assistindo,
faça como Nicolas. Clareza de propósito, Clareza de propósito. adaptação ao novo, Relacionamento e de confiança. Confiança é a moeda mais valiosa para um vendedor de carros e para qualquer outro negócio. Clareza de propósito, adaptação ao novo e terceiro, Relacionamento e confiança. relacionamento e confiança. Porque se você não confiasse em mim, Qualquer você ia de cá? Se você esquecer, é só assistir o podcast. É verdade. Então, ó, já salva e encaminha esse episódio aqui, porque esse é o episódio que vai ajudar você a pegar todos esses insights e aplicar no seu negócio. É isso. Fantástico. Tá no- Tem alguém precisando ouvir sobre isso. E você conhece. Seja você o instrumento para que ele escute. Por que a clareza de propósito? Porque quando a gente entende, tudo muda. Lembra disso? Quando eu descobri, Tudo tudo mudou. mudou. Já ouvi isso? Já? Pregação? Uma série de mensagens. Quando eu descobri, tudo mudou. Tudo mudou. Eu até citei no primeiro episódio 5 pilares do empreendedorismo, quando nós falamos sobre propósito, que eu falei e vocês riram da minha expressão do inglês que eu falei. Eu não vou citar o autor da frase, mas eu vou citar a frase. Tem 2 dias importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que nasceu. Foi onde a gente falou. Quando a gente descobre, tudo mudou. E a gente percebi- precisa dessa- Eu percebi que nesse episódio em específico, você usou todo o seu portfólio de frases, né? E de lá para cá você tem usado poucas frases. Para não assustar. É, pra não Pergunta pessoal, assustar. vocês querem que eu traga umas frases aqui? Eu sou o primeiro a pedir Pode que ser você traga clichê. mais frases. Mas sempre com o autor. Sempre fazendo a Mas se referência. for inglês, eu falar o nome do autor em Não tem inglês. problema, não. não tem problema. A gente Meu vai inglês- entender. O meu inglês também é um inglês texano, do interior. Então, às vezes, ele. Então, assim, mas é sempre rico. Clareza de propósito, adaptação novo. Esse adaptação novo eu vivi na prática, porque quando começou o empreendimento, que eu tinha uma parcela de responsabilidade, veio a pandemia, e com a pandemia a gente teve que mudar toda a dinâmica do negócio. A gente pode dizer que esses 3 pilares são hoje os valores da Carros.com? Sim, sim, sim. Então, hoje, para qualquer pessoa fazer parte da equipe da Carros.com, ela tem que estar muito alinhada com isso, né? Tem que alinhar. Inclusive, na Carros.com tem um parceiro, vocês conhecem, Sebastião, Somé, Sebastião. famoso seu Tião. Um abraço, você que está assistindo. Sebastião, um abraço, meu irmão. A gente tem essa parceria. A gente, nessa primeira empresa que eu trabalhei, a gente teve o privilégio de trabalhar junto. A gente trabalhou junto num período de tempo. E hoje a gente tem essa parceria e a gente tenta colocar toda a experiência que a gente tem. Eu trabalho com carro desde 2010. Ou seja, já tem 15 anos. E a gente procura colocar essa experiência que a gente tem para facilitar, ser um facilitador da pessoa que quer conquistar um carro, uma moto, quer conquistar um veículo. E hoje a gente vê o seguinte: quando você anda em Cabo Frio, vou citar o exemplo de Cabo Frio, tem muitas lojas de carro. E outro dia vieram me perguntar: isso não te assusta ter várias lojas de carro? Eu falei: concorrência é um ponto positivo para o mercado. E o fato da concorrência valida aqueles que são de verdade. Então, A concorrência separa os homens dos meninos. deixa ter a concorrência, o nosso trabalho. É esse tipo de frase que é para eu trazer? Não, essa foi. Foi mais ou menos, né? E Como é que é, Carido, mais ou menos? Essa aqui é igual a do zagueiro do Flamengo, Qual? Léo Pereira, que bateu aquele pênalti lá e ele saiu. Mas foi mais ou menos. E se a gente fosse ficar, pra eu contar todo o desdobramento da minha história, acho que ia precisar de mais uns 3 ou 4 episódios. Mas Lee, Sim. muito legal, cara. É muito legal porque quando a gente vê uma marca, às vezes a gente não consegue captar o que está por trás daquela marca. Quais são os bastidores. A Carros.com é uma marca. Como é que hoje você tem conduzido como empresário para que esses valores eles possam ser identificados pelo cliente? Estou te perguntando isso porque
assim como você, outras pessoas podem. Sim. Cara, eu simpatizo com isso. Cara, essa história é minha história. Então, assim, como é que você hoje, já que você chegou nessa formatação, que você entendeu que esses três pilares são os três pilares chaves do seu negócio, que faz com que você se diferencie no mercado, mesmo que concorrido, Sim. entendendo que você não vende para qualquer um, mas vende para a pessoa certa, Sim. como é que você consegue transmitir esses valores para o cliente, para que aquele cliente identifique e quando ele identifica, ele compra porque ele se sente acolhido, se sente confiança e assim diante. Nicolas, através de um atendimento respeitoso, que a gente preza por esse tipo de atendimento, através dos carros que nós trabalhamos, seminovos, carros revisados, carros de procedência, a gente não compra carro para revender sem saber a procedência do carro, entendeu? E através da nossa comunicação, a maneira como a gente procura se comunicar, sempre entendendo que a pessoa que compra um carro, ela está investindo num patrimônio, ela está investindo num bem. E a gente precisa trabalhar com toda a transparência, toda a confiança, toda a segurança para que aquela pessoa ela adquira esse patrimônio e tendo todas as suas dúvidas esclarecidas. Então a gente procura trabalhar dessa forma. Um Maravilha. relacionamento de confiança, um relacionamento de transparência. A gente está chegando na reta final? Já? Já. Mas eu queria abrir uma Passou outra. tão rápido, né? Passou. Quando- Você deu uma. Não, é que quando é bom a conversa, é profunda, é séria, né? É íntegra. Próximo episódio, já deixa, já ativa a notificação aí. Maravilha, maravilhosa. Vocês vão se surpreender. Lei, aproveitando, como é que pessoas profissionais, vendedores e até outros empresários, se quiserem ter uma mentoria sua na área automotiva para poder entender quais são os pontos chaves do negócio dele que podem ser melhorados, né? Ou que o que está atrapalhando, por exemplo, você que tem a experiência de quem foi lá e buscou aprender, né? Mas também empírica de quem passou pelo processo de aprendizado. Empírico. Como é que é o negócio? Empírico. Empírico. Ele filosofou. É. De ter ultrapassado e falar assim, olha, Pode repetir? já repeti o suficiente. Mais uma vezinha só. Empírico. Não, com essa cara séria, não. A cara esportando. Tem que... O cara vai responder. Fala aí. Trabalhando podcast. Não, fala, o empírico. Fala. Isso não funciona assim, tem que ser natural. Eu sei, mas eu tô Tá contigo. forçando a barra, né? Empírico. Não, pra câmera. Empírico. Você deu uma aliviada aí. Então, você teve esse aprendizado empírico, né? Onde você passou pela pandemia, onde você teve que desenvolver a venda online, que até no segmento ela não era tão forte, até Sim. por questões de confiança. Sim. E como é que essa pessoa hoje, esse profissional, às vezes autônomo, ou um vendedor que está querendo se profissionalizar, se tornar um consultor automotivo como você, ou o dono de uma agência de automóvel que quer melhorar a sua performance, como é que ele hoje pode fazer contato com o Lei e como é que ele pode ter esse acesso para que você possa estar mentoreando essa pessoa ou essa agência para que possa alavancar? Nicolas, você tocou num ponto muito interessante, porque eu já tive uma visão limitada enquanto vendedor de carro, e isso acontece com grande maioria, que acha que vender o carro é trocar o carro pelo dinheiro. E no decorrer do tempo, com o acesso à informação, a pandemia ela foi um catalisador na qualificação dos vendedores, dos consultores, a presença digital. Eu já tenho orientado algumas pessoas. E uma coisa que precisa ser quebrado na mentalidade de quem trabalha com venda de carro é a questão de competição. E a questão daquilo que eu sei é para mim. Eu entendo dentro do meu propósito que eu fui chamado para poder transbordar. Então já tem algumas pessoas que eu compartilho. Gerente de loja, pessoas que vendem carro de forma autônoma. Eu já dou orientação a respeito de venda, a respeito de posicionamento nas redes sociais, de como... Porque a pessoa que vende um carro, ela é a própria marca. Então ela tem que saber se apresentar, ela tem que ter uma linguagem, ela tem que passar confiança e credibilidade na maneira como atende o cliente. Então eu tô ali no meu Instagram, Lei Júnior, consultor automotivo. De vez em quando eu estou postando os stories lá,
postando alguma dica, alguma orientação. E lá tem o meu WhatsApp também, se você quiser estar entrando em contato comigo para poder estar tirando alguma dúvida relacionada à venda, venda automotiva, estrutura de loja, parte administrativa, contrato, você pode estar entrando em contato comigo, que vai ser uma honra eu poder estar te auxiliando nessa jornada, compartilhando um pouco daquilo que eu vim adquirindo dentro desses 15 anos de experiência no setor automotivo. Parece brincadeira, né? Mas já são 15 anos. 15 anos. 15 anos. Esses dias atrás apareceu uma foto pra gente, né? E nessa foto, eu acredito que ela bate exatamente com isso daí, porque se você falou que em 2010, né? Você estava na área de hotelaria, né? 2009. 2009, né? Então, olha só, essa foto aqui, se eu não me engano, ela é de 2012 ou 2013, né? Muita coisa mudou, né, meu amigo? Mudou. Depois bota essa foto aí junto na edição. Vocês Leia, querem que ele coloque essa foto na edição? coloca aí. Comenta aí. Leia, eu quero te dizer que às vezes as pessoas veem o tempo passar, os 15 anos, já tem 15 anos, parece brincadeira. Eu não acho que é brincadeira, não. Você acha que é o quê? Eu levo com seriedade esses 15 anos que você... Mais de um terço da minha vida. Pois é, então eu quero dizer que eu encaro com seriedade. Eu Muito obrigado. não vou dizer que isso é brincadeira. Muito Não obrigado. vou dizer, não. Para mim é um tempo sério de aprofundamento. de crescimento. Tá procurando a foto. Não, a foto tá aqui, Ah, já tá achei, aqui, já achei, já. É. A foto tá aqui. Então e algo que é interessante também, e a gente vai estar falando em episódios anteriores, Jardel tem a trajetória dele também, Nicolas tem a trajetória, e o propósito desse podcast foi através da amizade, do vínculo que a gente tem, o propósito em comum, a gente está compartilhando isso com você, que está empreendendo, você que é dono de negócio, você que é empresário, você que precisa ter um guia para você poder ir além. Tem vários episódios aí para você poder assistir, tem episódio sobre venda, tem episódio sobre dinheiro, tem episódio sobre prosperidade, e a gente tem essa preocupação de estar sempre transmitindo um conteúdo que agregue e que transforme a sua vida. Já terminou aí? Maravilha. Tá querendo postar foto ao vivo. Não. Eu entendo que a gente vive um processo, né, de desenvolvimentos. Permanente. Permanente. PDPP. Só que o permanente é uma escolha, Sim, como o desenvolvimento também. sim. Muitas pessoas elas não vão escolher desenvolver. Elas, por algum motivo ou por alguma crença, ou involuntária ou voluntária, elas vão ficar paradas. E em algum momento elas se dão conta que elas ficaram paradas. Sim. E vão ver que perderam tempo. E perderam tempo. Outros vão se desenvolver e vão parar também, porque acham que já é o suficiente. Mas, na vida, como ela só termina quando acaba, a gente precisa desenvolver todo dia. Por que eu estou falando isso? Porque, assim como você ouviu a história do Lei aqui, né, ele não parou de se desenvolver. Continua se desenvolvendo. Continua buscando melhores recursos, novos conhecimentos, se antenando a novas tendências, entendendo que o negócio dele é um negócio dinâmico, entendendo que muitas vezes ele precisa arregaçar as mangas, fazer o que precisa ser feito, outras ele precisa se relacionar, fazer parcerias, buscar pessoas, se conectar, buscar novos conhecimentos, ou seja, isso é contínuo. Então você que está assistindo esse episódio, comenta aqui o que hoje, qual área, qual competência você precisa desenvolver e coloca o porquê. A melhor resposta vai estar tendo o privilégio de ser selecionado e tomar um café com nós três aqui. Olha aí, que legal. Para que a gente possa estar falando sobre vida, negócios e desenvolvimento pessoal, alicerçado em fé, mas também para crescimento do seu negócio, para que você possa entender aonde estão os pontos cegos que você não está enxergando, para que você possa ter clareza, como o Lei falou aqui, e inovar constantemente. Bom, quero agradecer-lhe
por boa parte desses 15 anos eu ter podido acompanhar de perto, poder ver, compartilhar e também aprender, porque todas as vezes que você transbordou, você também transbordou na minha vida. Maravilha. Sou grato por isso. Tá? Maravilha. Eu só pra gente finalizar, eu queria compartilhar isso com você que tá assistindo. O Vamos Avançar, ele tem uma carga muito poderosa, porque significa não parar diante dos medos, não se acomodar com as conquistas e não perder de vista o propósito. Esse Vamos Avançar, ele tem um peso muito grande na minha vida e tá dentro de uma coisa que eu aprendi. Celebre com as pequenas conquistas, porque o primeiro passo, ele não me leva para onde que eu quero, mas ele tira do lugar que eu tô. Olha aí. Vamos avançar. Você queria a frase? Tava na manga. Você que pediu aí? Essa é boa. Vamos avançar, pessoal. Bora fazer os 3 então, assim, ó. Vamos lá pra cá. Bota aí. Vamos. Vai, 1, 2, 3. Vamos avançar! Até a próxima, Valeu, pessoal. Até a próxima.